Segundinho. Ok. Então, Rafaela, seja bem-vinda. Por gentileza, a palavra está com você. Certo, então, bom dia a todos, pessoal, obrigada, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre empreendedorismo. O Eduardo já comentou um pouquinho sobre a minha trajetória. É importante ressaltar que eu trabalho com empreendedorismo desde a minha graduação, então já faz alguns bons anos que eu venho trabalhando essa temática, né? É uma temática, modéstia à parte, assim, eu sou muito apaixonada, né? Acho que empreendedorismo é importante para todo mundo, é o que me permite estar aqui com vocês hoje conversando, né? Então, o pessoal da engenharia aeroespacial. É importante ressaltar também que eu, o Eduardo e outros dois sócios tivemos uma empresa, né? Uma pequena empresa, uma startup. Ela durou cerca de 5 anos. Ela não existe mais, né? Todos optaram por seguir a carreira acadêmica. Então, a gente deixou em stand-by, na geladeira, aquele projeto. Ela existiu e, por meio dela, promoveu bastante conhecimento para todos os sócios, né? Para mim, especificamente, também na área de empreendedorismo, na área de gestão de startups, de novos negócios. Então, alavancou bastante tudo que eu tinha, todas as percepções, as premissas que eu tinha na teoria, eu consegui levar para a prática, né? Então, hoje eu trago um pouco desse conhecimento para vocês e espero poder contribuir pelo menos um pouquinho quando a gente fala em empreendedorismo, né? Eu vou só compartilhar minha tela para a gente começar, então, essa conversa, né? Deixa eu só... Aí, tá indo. Beleza. Então, a ideia hoje é eu conversar um pouquinho com vocês como transformar uma ideia em um negócio, né? Como ver se a minha ideia, ela vale um negócio, né? Muitas vezes a gente tem ideias mirabolantes, nossa, que sensacional essa ideia, vou ficar rico com ela. Será que ela é um negócio, né? Será que uma coisa está linkada à outra? Será que ter uma ideia é ter um negócio? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. O objetivo, então, da nossa conversa como verificar a viabilidade de tirar uma ideia do papel e transformar em um negócio. Esse é o grande objetivo de hoje, dessa nossa conversa. Tenho certeza que vocês vão sair daqui com talvez mais dúvidas do que vocês chegaram. Isso é natural, né? O mundo do empreendedorismo, ele é bastante profundo, bastante extenso. Tem muitos pesquisadores que se especializam num pequeno ponto dentro do empreendedorismo. Então, ressalto aqui que a ideia não é extinguir o conhecimento e não é aprofundar muito o conhecimento, até porque em uma hora isso seria quase impossível, né? Mas a ideia é que vocês entendam as principais etapas e consigam verificar onde que vocês estão, se vocês têm uma ideia, ou onde vocês querem chegar com essa ideia, né? E também proporcionar para vocês contato com isso, né? Talvez vocês nunca tenham tido contato, talvez alguns sim, outros mais ainda, mas a ideia é trazer esse panorama inicial do empreendedorismo para vocês. Opa, voltou um slide. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Quais são os conteúdos que a gente vai falar? Especificamente de duas etapas do empreendedorismo, o design thinking e modelo de negócio. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, talvez alguns já conheçam muito bem, talvez outros nunca tenham ouvido o menor sentido de design thinking, modelo de negócio, o que é isso, né? E por que eu estou aprendendo isso? Por que eu estou ouvindo a Rafaela falar sobre isso? Isso tem tudo a ver com o dia a dia de todos nós, né? Design thinking e modelo de negócio. Talvez vocês já tenham se deparado com esse pensamento de, eu tenho uma ideia incrível, né? Tenho uma ideia de um produto, de um serviço sensacional. Eu vou abrir um negócio com essa ideia. Eu quero ressaltar que esse pensamento ele é sensacional, né? Esse pensamento é o que alavanca a nossa sociedade, né? Mas ele tem que ser com muita cautela. Por quê? Porque geralmente ele vem acompanhado de outros dois pensamentos, que é certeza que todo mundo vai querer. Eu tenho certeza que esse produto que está na minha cabeça, as pessoas vão querer, vai ser comprado. Tenho absoluta certeza disso. E o outro pensamento perigoso
o dinheiro vai entrar fácil, o famoso vou ficar rico. Por que esses pensamentos são perigosos? Porque existe um abismo entre criar um produto, entre ter uma ideia disruptiva, uma ideia inovadora, e criar um negócio sustentável. Existe um abismo, e existe muita coisa no meio disso. Ressalto aqui que a palavra sustentável, ela não está ligada a ambiente. Tá? Geralmente, quando a gente ouve essa palavra de natureza, né? Sim, o negócio tem que respeitar a natureza e tem que estar ligado à sustentabilidade. Isso também. Mas quando eu falo aqui de negócio sustentável, é esse negócio durar no longo do tempo, né? É a gente ganhar mais do que a gente gasta. É aquela famosa regra, né, de quem está tentando economizar dinheiro. Essa é a ideia de um negócio. Então, existe um abismo, né, um espaço, um gap gigantesco entre criar um produto e criar um negócio sustentável. Quantas vezes vocês já ouviram falar de empresas que quebram e aí vocês olharam, nossa, mas esse produto era sensacional, o que aconteceu? Né? O que aconteceu que essa empresa não deu certo? Por que ela faliu? Por que ela quebrou? Por que ela não existe mais? Provavelmente porque o negócio ele não era sustentável. Então, é por esse caminho aqui sinuoso que hoje a gente vai conversar. Né? O que tem que fazer para ligar uma coisa com a outra? Aqui eu trago, a título de curiosidade, né, os 10 motivos que as startups falham, né, falham no sentido de quebram, morrem. E o primeiro motivo, mais importante, cerca de 42%, é porque o mercado não tem aquela necessidade, porque foi criado um produto que não era necessário. Cerca de 10 a cada 7, aliás, a cada 10, 7 startups morrem, né, no Brasil. Isso é uma taxa de mortalidade muito alta, né? E por quê? Porque não tem necessidade do negócio. Então, provavelmente, aquela pessoa teve uma ideia genial, né, uma ideia disruptiva, inovadora, criou um negócio a partir daquilo ali e morreu. Por quê? O que adianta criar um negócio eficiente, uma coisa que nem deveria ter sido feita, né? Não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. Né? O Peter Drucker é um grande administrador, um grande gestor aí na literatura de administração, ele trazia isso, e isso faz todo sentido. O que adianta a gente perder nosso tempo, né? A gente colocar nosso tempo, nosso dinheiro, nosso cérebro numa coisa que não serve para ninguém e que existe na nossa cabeça de que todo mundo vai querer, né? Esse pensamento, ele está muito linkado à diferença. Não sei se vocês sabem, conhecem a diferença de uma invenção para uma inovação, né? Tem muita gente que traz isso como sinônimo, e não é, né? Não é sinônimo. Por quê? A invenção, eu não sei se vocês já ouviram falar da Disney, né? Do professor Pardal, né? Ele era um inventor nato. Ele criava coisas novas, coisas mirabolantes, né? Mas ele não fazia nada com aquilo ali. Ele criava coisas. Muitas vezes não havia necessidade, ele tinha aquele anseio, aquele desejo de criar e de inventar cada vez mais. Esse era o professor Pardal. A inovação é diferente disso. E a inovação é a introdução dessa criação, uma coisa incremental ou disruptiva, no mercado. Então, é a introdução comercial disso. Por isso eu trago a ideia do tio Patinhas, né? Óbvio que o tio Patinhas era um magnata, né? Mão de vaca, mas a ideia de conseguir ganhar dinheiro, de captar dinheiro com essa invenção. Seja ela disruptiva, então criando uma coisa totalmente nova, uma coisa que não existe, né? Ou incremental, que é adicionando algum aspecto, alguma funcionalidade a uma coisa já existente. Essa é uma grande diferença e ela é muito importante para na hora da gente criar um negócio, né? Não para a gente inventar, para a gente criar um negócio. É importante a gente fazer essa divisão, que ela é muito similar a isso aqui, criar um produto, então ser um inventor e criar um negócio sustentável, então e ser um inovador, né? Então, como criar algo que alguém vai querer? Né? Como que eu faço isso? Como eu começo? Como que eu sei as necessidades das pessoas, do público-alvo, de quem eu quero atingir? Como eu descubro esse público-alvo? Né? Como começar? Eu trago aqui uma ferramenta, tá, pessoal? É importante ressaltar que isso não é o nirvana
do desenvolvimento de negócios, né? Isso é uma forma de fazer, é uma forma muito, muito, muito popular. Design Thinking, ele é uma coisa que a maioria das empresas de tecnologia, startups, como elas iniciam, né? A forma principal como elas iniciam e como elas fazem as coisas até hoje. Se vocês fizerem uma rápida busca no Google de Design Thinking, vocês vão ver que a quantidade de conteúdo é gigantesca, né? Por quê? Porque tem muita gente falando disso, tem muita gente discutindo a importância do Design Thinking. O que é o Design Thinking, né? O pensamento do designer. Ele surgiu, obviamente, do campo de conhecimento dos designers. Ele é uma forma de resolver um problema focado no usuário. Então, ele é uma filosofia, ou seja, um mindset, é uma forma da gente pensar, e também ele é um conjunto de ferramentas, né? Ele nos instrumentaliza para resolver um problema. Qual problema? O problema que vocês quiserem, né? Um problema qualquer, focado na pessoa que vai usar, na pessoa, na empresa, enfim, no usuário, né? É uma forma de desenvolver soluções inovadoras e criativas, né? O Design Thinking, ele existe há muito tempo, mas ele veio para o campo da gestão ali na década de 90. O Tim Brown, ele se ligou de, opa, esse pensamento aqui dos designers, eu acho que ele é muito interessante para trazer para a área de gestão, né, para a gente conseguir resolver problemas focados em quem vai comprar, né, em quem vai usar aquilo ali. Parece óbvio, e é bastante óbvio, mas acreditem se quiser, muita gente não pensa nisso, né? Não pensa no usuário final. Pensa no que consegue fazer, o que eu consigo construir com o que eu tenho. Eu faço e vejo lá depois quem quer. Então, o Design Thinking não pensa assim. Né? Ele pensa antes, né? O que a pessoa que eu penso que vai ser meu cliente, o que ele quer, né? O que ele precisa. Então, com base na minha expertise, na minha experiência, eu vou tentar desenvolver alguma coisa linkando esses dois. Então, mais ou menos essa é a ideia do Design Thinking, né? Eu ressalto bastante aqui a palavra filosofia. Eu sei que vocês são da área de exatas, talvez muito distantes desse mundo da filosofia, mas a ideia do Design Thinking como filosofia é a forma de pensar. Eu penso focado no meu usuário, eu penso focado na solução de um problema, focado na pessoa que vai utilizar aquilo. Então, essa é a ideia, ok? Como que ocorre, né? Como que se faz o Design Thinking? O Design Thinking, ele é feito, ele é pensado, né, por meio de 3 premissas que vão guiar todo o processo de Design Thinking, né, com base, primeiro, na empatia. O que é empatia? Hoje em dia, essa palavra, ela tá muito utilizada, né, tá muito em voga nas redes sociais, enfim, nas discussões em grupo, a gente sentir a dor do outro, é nos colocar no lugar do outro, e ser empáticos com a outra pessoa. Isso tem tudo a ver com Design Thinking, considerando que ele é focado no usuário, a gente vai se colocar no lugar do usuário, né, entender ele por meio dos olhos dele. Então, a empatia é o processo principal do Design Thinking. Depois, a segunda premissa é a colaboração. Como assim colaboração? Eu e esse usuário, eu e um colega, eu e um amigo, e não apenas o eu, né? É aquele processo de criação em conjunto. Muitas empresas que usam o Design Thinking, empresas de consultoria, por exemplo, que usam o Design Thinking como método para desenvolver alguma solução, elas trazem aquele gestor, aquele cliente, o cara lá da inovação de P&D que está precisando resolver um problema, eles trazem essa pessoa e eles conjuntam uma solução, né? Eles elaboram de maneira colaborativa uma solução. Então, a colaboração é muito importante, né? É uma ferramenta, é uma forma de fazer o Design Thinking. E, por fim, a terceira premissa, que também, as 3 são importantes, né? Mas a última é a grande chave da Design Thinking, que é a experimentação. Não adianta a gente criar algo focado no usuário, né, de forma colaborativa, e não testar, não coletar feedback, né, não entender o uso daquela nossa solução e ver se ela é válida, né? Porque a empatia e a colaboração são com base em uma ideia. A experimentação é, de fato, utilizar essa ideia, né? É testar ela.
Então, ela é muito importante, muito, muito importante a experimentação. Então, essas são as 3 premissas que baseiam o Design Thinking. Mas como se faz, né? A Rafaela falou, não falou nada como faz o Design Thinking. Eu vou falar. O Design Thinking, ele ocorre por meio de 5 etapas: empatia, definição, ideação, protótipo e teste. Né, algumas dessas palavras podem, acho que estão bastante no vocabulário de vocês, outras talvez não tanto, mas esse é o processo do Design Thinking. Ele parece uma linha reta, né? Ele parece uma ideia linear, mas ele não é, infelizmente. Por quê? Porque o linear nos traz segurança, né? De que eu sei que eu saio da fase 1, eu vou para a fase 2, depois eu vou para a fase 3. Considerando que o Design Thinking é um mindset, é uma filosofia, né, uma forma de pensar, é óbvio que não necessariamente a gente vai iniciar lá um ciclo de empatia e terminar no teste com um produto pronto, que todo mundo quer, ou que nosso usuário quer. Por quê? Porque na hora aqui do protótipo, por exemplo, a gente vai coletar feedbacks. A gente vai coletar feedbacks do usuário, né? Ah, não era isso que ele queria. E agora? O que eu faço? Volto lá para a fase de definição. Então, é um processo de vai e vem, de tentativa e erro constante, né? Até a gente entender que, acho que isso aqui dá para virar um produto, isso aqui é uma ideia legal. Bastante gente validou essa ideia, né? Então, não é um processo linear. Não existe terminei essa fase aqui e vou para outra fase. É um processo muito orgânico e é do entendimento de cada um. É específico de cada um que está fazendo o design thinking, ok? De cada equipe, né? Mas como começar, então? Passo a passo. Como começar o design thinking? Então, a primeira ideia, o que vocês precisam para iniciar, para startar lá na empatia? A gente precisa de um briefing. Eu não sei se vocês ouviram já essa palavra, briefing. Briefing é um resumo, uma ideia inicial, uma síntese de 2 coisas. Primeira é o público-alvo. Para quem eu quero desenvolver minha ideia? Mas professor, eu não faço a menor ideia, eu nem sei o que eu vou desenvolver ainda. Tá, então vamos deixar a pergunta 1 em stand-by, vamos pensar na pergunta 2. Qual a competência que eu tenho? O que eu consigo criar? Né? Qual a tecnologia que eu pretendo utilizar? Eu pretendo utilizar X coisas. Beleza, então quem eu penso que quer essa tecnologia, né? Aí eu vou chegar no meu público-alvo. É óbvio que isso é uma ideia, né? Uma hipótese. Eu penso que meu público-alvo vão ser gestores dos cursos de engenharia aeroespacial, por exemplo, né? Que era a ideia da nossa empresa, era o nosso público-alvo, eram cursos de engenharia aeroespacial, de graduação, enfim. Eu penso que o meu público-alvo vão ser as universidades. Beleza, era uma ideia geral, bem geralzona, né? Bem, nada específica, é isso mesmo. Esse é o briefing, esse é o primeiro passo, né, de como começar. Passo 2. Então, agora a gente vai explorar a realidade, né, as etapas ali de empatia e definição. Aí, agora sim, a gente entra aqui no empatia e definição. O que a gente tem que fazer aqui? Aqui a gente tem que entender quem é esse usuário, quais são as necessidades dele, né? O que ele quer? Dores e ganhos. Tem muitos autores que falam de dores e ganhos, né? O que são as dores? É o que esse usuário, o que essa pessoa que eu penso que é o meu público-alvo, o que ele não consegue fazer? Ele fica frustrado, ele fica brabo, que ele não consegue atender a essa necessidade. Isso é uma dor. Aqui a gente pode criar alguma coisa. E tem também os ganhos, né, que é uma outra forma de ver o que ele consegue fazer, mas de forma contingencial, de forma marginalizada, né? Ele consegue, mas é meia boca, digamos assim, né? Ele faz, mas pode melhorar. Então, aqui são 2 rumos que nós podemos seguir, né? A gente pode escolher resolver uma dor, ou resolver um ganho, ou, enfim, alguma necessidade desse usuário. Como fazer isso, Rafael? Como diabos eu vou fazer isso? Inúmeras formas. Aqui, lembrando que o processo de design thinking, a criatividade é muito importante, né? Mas eu trago aqui alguns exemplos. Expertise na área. Então, uma pessoa
que sabe do que ela está falando, né? Uma pessoa que viveu naquele mundo, que foi lá, por exemplo, um gestor de uma universidade, ou que foi professor de um curso de engenharia aeroespacial, e sabe me dizer quais são as necessidades. Uma experiência vivencial de vocês, então, fazer estágio naquele lugar, fazer visitas técnicas, conhecer esse meio para quem vocês estão tentando criar alguma coisa, né? E a terceira forma de fazer, que ela é válida, mas é óbvio que ela não é tão aprofundada quanto uma pessoa que tem expertise na área, né, que são as entrevistas. Ah, posso fazer entrevista lá, tentar conhecer quem é o meu usuário, o que ele precisa? Pode, mas é óbvio que uma pessoa que vai estagiar lá na área, ou fazer uma visita técnica, né, ou alguém com expertise na área, a gente não consegue comparar a profundidade de conhecimento de uma entrevista, que vai durar ali algumas horas, né? Então, aqui tem que ter parcimônia, né? Tem que ter, vou criar uma solução lá para uma empresa lá na China. É pouco provável que a pessoa consiga fazer uma visita técnica ou um estágio lá. Então, óbvio que a entrevista vai ser o meio que se tem. Então, aqui tem que ter o jogo de cintura, né? Mas o importante é levantar as necessidades desse usuário, é entender o que ele não consegue fazer, ou o que ele faz, mas pode melhorar, né? É aqui que nós vamos entrar, é aqui que a gente vai criar alguma coisa, é um produto interessante focado no usuário. Passo 3. Então, a gente teve o briefing, né? A gente entendeu as necessidades do usuário, e agora a gente cria a solução, né? Que é a fase ali da ideação. A palavra ideação, ela vem de ideia, né, de gerar ideias, de gerar possíveis soluções, e da prototipação. Então, aqui, qual que vai ser o final dessa etapa, né, do passo 3? Vai ser o desenvolvimento conceitual de produto. E o que é esse desenvolvimento conceitual de produto? São as features, né, as funcionalidades principais, né? Aqui a gente vai mapear, então, como resolver cada uma das necessidades do usuário que a gente elencou lá na fase 2. Como que eu vou atender a cada uma delas, né? Pode ser que ele tenha mais de uma necessidade. É provável que ele tenha. Então, como que eu vou resolver isso? Né? E a gente vai desenvolver, a partir dessa resolução, um protótipo. Mas aqui eu ressalto, pessoal, conceitual. Não é hora de ir lá e fazer códigos, ou ir lá na tua bancada e criar um protótipo, ou enfim, um microscópico exemplo daquele produto que vocês vão fazer. Não é essa hora. Aqui é a ideia de conceitos. Não é hora de investir dinheiro nisso. É hora da gente colocar no papel, colocar num site, colocar, enfim, desenvolver um esquema, né, do que vocês estão buscando resolver. Aqui é muito importante a ideia do MVP, né? Acredito que vocês já tenham ouvido falar do MVP, produto minimamente viável, produto mínimo viável, minimum viable product. É uma ideia a ser testada, né? O MVP, qual que é a ideia de fazer um MVP, né? Por que eu faço um MVP? Porque eu quero coletar informações sem gastar recursos. E quais são os meus recursos? Tempo e dinheiro. Né? Então, essa é a ideia. É testar antes de montar qualquer coisa, antes de ir lá desenvolver alguma coisa. Eu vou testar de forma mais simples possível. Né? E então, a gente chega, obviamente, na última fase, que é o teste, é o coletar feedbacks. É entender o que aquele usuário acha da minha possível solução, né, da minha solução conceitual. Como que eu vou fazer isso, professora? Como que eu vou testar esse meu MVP? Aqui, de novo, a criatividade, né? Coloca numa landing page lá, então, uma única página num site. Hoje é tão barato fazer site, né? Tão simples fazer site. Algumas das tuas principais features, né? Algumas das tuas principais características lá do produto, do serviço, e vê o que dá, né? Promove lá, manda lá, por exemplo, o nosso exemplo lá dos cursos de engenharia aeroespacial. Manda para os professores. Será que alguém demonstra interesse? Né? Será que alguém me procura querendo saber mais informações? Então, esse é a hora de testar, de ver o que as pessoas acham daquilo. Esse seria o nosso final step do Design Thinking. Né? Lembrando que o Design Thinking é uma filosofia. Né?
Então, é uma forma de pensar focada no usuário. Aqui eu trago um exemplo, né, de como que é a linha do pensamento. Então, ela é muito difusa, muito complexa, um vai e volta, né, uma bagunça, com muitas incertezas, né, no momento da pesquisa, no momento ali da ideação. A partir da ideia do protótipo ali, do MVP, a coisa já começa a clarear, né, a ficar mais simples, e então aí, após o teste, a coleta de feedbacks, a gente consegue entender melhor esse processo de criação de um produto. E, por fim, a inovação. Ressalto, não é um processo linear, não é um processo um depois do outro, né? É um processo dinâmico, é um processo orgânico. Professora, quando que eu acabo? Isso depende de cada um de vocês. Isso é uma decisão do empreendedor, né, ou dos empreendedores. É uma decisão específica. Pode ser um processo ad eterno, pode ser um processo infinito, né? Tudo bem. Então, a gente está sempre coletando informações. A cada coleta e feedback é um produto. Isso acontece. Isso pode acontecer, né? Então, por isso que eu ressalto que é específico de cada um. Beleza. Falei do Design Thinking, mas não falei quando que eu devo usar ele, né? Será que é só para negócios iniciais? Será que é só para criar um produto? Só para criar uma nova ideia, uma inovação? Não, não é. Lembrando, vou ressaltar, vou ser repetitiva, né? O Design Thinking é uma forma de pensar. Então, a gente pode usar essa forma de pensar para resolver problemas que vocês têm dentro da sala de aula, né? Para resolver problemas que vocês têm em qualquer etapa da vida profissional de vocês, né? Então, eu trago aqui desde os early stages lá, quando está uma ideia de uma startup, né? Ela nem existe ainda, até novos projetos dentro de uma empresa grande já estabelecida. Então, muita gente usa Design Thinking. Né? Ele é focado no usuário, ele é uma forma de pensar. Então, isso pode ser utilizado em diferentes áreas, diferentes estágios de maturidade do empreendimento, de uma ideia, enfim. Mas, professora, eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro para nada. Eu ganho uma bolsa ali, como que eu vou fazer isso? A gente não precisa de dinheiro nenhum para fazer o Design Thinking, né? A gente precisa de uma ideia, a gente precisa de esforço e de criatividade. Né? Lembrando que lá o MVP, nós não precisamos, nós não devemos investir dinheiro no MVP, porque ele é uma ideia conceitual, né? Então a gente não precisa de dinheiro para isso. É ideia, esforço e criatividade. Parece simples, né? Não é tão simples na prática. Mas como eu aprendo, né? Óbvio que assistindo, vendo minha palestra, talvez vocês entendam um pouco, assistindo vídeos no YouTube, né, lendo sobre isso, mas qual que é a principal forma de aprender? É na prática. Não tem outra solução de aprendizado, a não ser vocês tentarem utilizar o Design Thinking em alguma ideia que vocês têm, ou no dia a dia de vocês, é sempre na prática. Então, aqui, digamos que a gente viu esse lado esquerdo, né? Talvez a gente criou um produto focado no usuário, mas ainda está faltando, né? Eu disse para vocês que ia percorrer esse caminho aqui. Eu ainda exatamente não cheguei. Digamos que a gente chegou lá na margem, né, lá embaixo, mas ainda não chegamos do outro lado, né? Como criar um negócio sustentável? Está faltando isso. Digamos que nós criamos um produto focado no usuário, então ele existe demanda para aquele produto, né? A gente criou ele com base na demanda, mas e o negócio? E a nossa empresa, a nossa startup? Como começar? Como criar um negócio a partir disso? Por meio de um modelo de negócio. De novo, pessoal, igual o Design Thinking, é uma forma, tá? Não é a única sugestão, é uma das milhares formas. Eu vou explicar para vocês de forma rápida o que é o modelo de negócio. Modelo de negócio é quando a gente consegue entender as principais áreas de uma empresa, né? As principais áreas para uma empresa funcionar. Geralmente, quando a gente fala, quando a gente ouve de modelo de negócio, não sei se vocês já buscaram sobre isso, mas a gente pensa no Canvas, né? Que é isso aqui, isso é o Canvas, né? É uma tela em branco, é uma tela de um artista, que é a tradução de Canvas em inglês. E por quê, né? Por que a gente pensa em modelo de negócio Canvas? O Canvas é uma ferramenta visual que foi criada lá pelo Ostenwalder, eu trago depois ele nas referências,
é uma forma visual de tentar entender, de tentar sintetizar as principais áreas de uma empresa, né? As áreas básicas, né? Eu coloco aqui, ó, a viabilidade financeira, a oferta de clientes, oferta, clientes e infraestrutura. Então, essas 9 divisões, com base nessas 4 áreas, esses 9 blocos aqui. Mas qual que é a ideia do modelo de negócio? Né? A ideia do modelo de negócio, tudo gira em torno do valor. Ah, professor, é valor dinheiro? Não, não é valor dinheiro, é valor benefício, é valor diferencial competitivo. Como assim? Quando a gente inventa, cria um negócio, a gente cria uma forma de facilitar a vida daquele usuário. Por exemplo, um celular. Tá? Qual que é o valor de um celular hoje em dia? Digamos que é o mundo nas nossas mãos, né? Porque a gente tem acesso a qualquer coisa nas nossas mãos. Esse é o valor de um celular, não é quanto ele custa, é o valor, é o benefício que ele dá, é o que ele traz para mim. Então, um modelo de negócio, ele gira em torno do valor de criar. Então, eu, empreendedora, vou criar uma empresa com base num produto, né? Esse produto vai gerar um valor, vai gerar um benefício. Eu vou entregar esse benefício e eu vou capturar esse benefício. Aqui sim, na forma de dinheiro, né? De um processo de troca monetária, né? Capturar esse valor para conseguir manter o meu negócio sustentável. Então, tudo gira em torno do valor. Aqui, ampliado, né? O Canvas é essa tela aqui. Agora eu amplio o Canvas para a gente entender um pouquinho esses 9 blocos. Lembrando que isso é uma síntese, né? É uma ferramenta visual do empreendedor. Então, aqui são os 9 blocos. A proposta de valor no centro, do lado direito. Então, segmento de clientes, relacionamento com esses clientes. Então, como que esses clientes adquirem essa proposta de valor e os canais. Como que eu entrego essa proposta de valor para os clientes. Do lado esquerdo, parcerias principais, atividades principais, recursos principais, uma estrutura de custos embaixo e as fontes de receita. Eu não vou me atentar especificamente em cada uma dessas partes. Eu vou ressaltar como que a gente completa isso e por quê, né? Como que a gente completa isso? Existem 2 blocos aqui, que são os 2 blocos principais, que são os 2 primeiros blocos que nós, ao pensar em montar uma empresa, devemos priorizar, né? Que são, o primeiro de todos, com base no Design Thinking, lembrando, né? Que é focado no usuário, é o segmento de clientes. E o segundo é a nossa proposta de valor. Então, vamos no primeiro, né? Segmento de clientes, focado no usuário. Tudo deriva do nosso usuário. Lembram lá das dores, né? O que o nosso possível cliente não consegue resolver? Ou dos ganhos. O que ele consegue, mas poderia melhorar? Tudo deriva disso, tudo deriva dessas necessidades. Então, aqui é hora da gente colocar quem é esse usuário, quem é essa pessoa. Importante, seja específico, né? Digamos que eu estou criando um produto, um aplicativo lá, enfim, um aplicativo qualquer, e eu coloco que o meu segmento de clientes são jovens, ponto. Será que isso me ajuda em alguma coisa? Será que isso me ajuda a seguir esse mapa? Porque o Canvas, né, o modelo de negócio, ele é isso, ele é um mapa, ele vai guiar as minhas atitudes, as minhas decisões futuras. Será que me ajuda eu colocar que são jovens e ponto? Não, não ajuda, né? Então a gente tem que ser específico. São jovens, beleza, que idade, o que eles fazem, o que eles têm em comum? Palavras-chave, não é texto, né? A ideia é uma ferramenta visual, então são palavras-chave que a gente consegue entender quem é o nosso cliente. Outra coisa importante aqui é priorizar a agilidade. Como assim, professora? Como assim priorizar a agilidade? De repente, vocês estão montando um produto que existem vários segmentos de clientes, né? Que existem vários tipos de usuários. E a ideia é botar todos aqui? Não, não é. É priorizar. Sempre tem aquele principal, né? Sempre tem aquele que é a ideia, é o centro de tudo, né? Então aqui a gente coloca ele por princípio, né? E por que priorizar a agilidade? Qual que é a importância?
Eu pergunto para vocês, quando vocês montam, quando vocês forem montar, ou se já tenham montado uma startup, né? Geralmente uma startup, os empreendedores não têm muitos recursos financeiros, né? Não tem uma estrutura ainda. E aí eu pergunto, qual que vai ser a tua diferença de uma grande empresa que vai inventar ou criar ou até comprar essa tua ideia? Qual que vai ser o teu diferencial competitivo de uma grande empresa, né? Por que ela não pode comprar a tua ideia ou fazer a mesma coisa? Essa está aqui a resposta. É a agilidade. Então, qual que é o diferencial competitivo de vocês para uma empresa gigantesca que tem dinheiro, que tem recursos, que tem pessoas capazes? É a agilidade. Então, vocês não têm processos burocráticos, vocês não têm nada desses processos bem definidos, diferente de uma empresa grande. Então, aqui é hora de explorar essa agilidade e fazer o mais rápido possível. E por isso que colocar muitos segmentos de clientes vai nos dificultar. Então, por quê? Porque vai tornar o processo muito mais lento, né? Então, a ideia é ser ágil. Então, seja específico, mas foca em um ou dois segmentos de clientes no máximo, né? Para trazer agilidade, né? Celeridade para todo esse processo de criar um modelo de negócio. Beleza? Esse é o usuário. Então, depois que a gente coloca, né? Coloca ali o usuário. Não sei se vocês já viram os post-its, né? Os post-its colocados no Canvas, né? É isso. O Canvas é isso. Não é os post-its, é óbvio, né? O que está escrito nele, mas é aquela ideia, né? Segundo passo, então, a ideia ali da proposta de valor. E o que é a proposta de valor? São as características, né, do produto, do serviço, que vai atender aquelas dores ou ganhos do nosso usuário. Então, exatamente o que a gente colocou lá no processo de design thinking, vocês lembram das funcionalidades, as features? A gente coloca aqui. E do que ela deriva? Das nossas expertises, então do que nós podemos fazer, o que nós sabemos fazer, o que eu sei, qual que é a tecnologia que eu consigo utilizar. E também dos benefícios dessa nossa solução, né? Qual que é o principal benefício? Então, aqui é a hora de colocar os benefícios, que é o valor, né? Essas são as funcionalidades. Lembrando que esses são os dois principais blocos do modelo de negócio. São as duas primeiras preocupações, não são as únicas, né? Mas e o resto? Os outros blocos, os outros 7 blocos. Os outros componentes, eles vão surgir carregados pela proposta de valor e pelos clientes. Como assim? Depois que a gente tem nossos clientes e a nossa proposta de valor, vai ser de novo, uma tentativa e erro, né? Um teste constante com o mercado por meio de, quais parcerias vão ser necessárias para eu iniciar? Ou qual tipo de canal que eu vou conseguir entregar o meu produto, né, o benefício para esse cliente? Então, uma tentativa e erro. É um constante MVP, ok? Então, é sempre testando. Rafaela, mas como que eu vou fazer isso? Lembram lá da ideia de como testar por meio do Design Thinking? Mesma ideia aqui. Uma landing page, um esquema, né? Então, tentar vender esse produto, tentar entrar em contato com o nosso usuário, se ele quiser, se ele perguntar, quanto custa? Vou querer. Ok. Então, aqui a gente já pode começar a esquematizar as outras etapas ali do Canvas. Lembretes importantes do Canvas, tá? Agilidade é seu potencial competitivo, então menos é mais. O Canvas é uma ferramenta visual. Não adianta a gente poluir, encher de post-its e milhões de públicos-alvos e milhões de benefícios do nosso produto. Não adianta, não é essa a pegada. A ideia aqui, como eu falei, é a agilidade, é dar celeridade. Menos é mais. Pensem no minimalismo aqui. Então, menos é mais. O Canvas ele deve ser cotidianamente atualizado para servir como um guia de decisões. Existe uma brincadeira até, não sei se isso é uma brincadeira, mas é uma sugestão de que na academia, enfim, entre empreendedores, que nunca se faz Canvas a caneta. Por quê? Porque a caneta não permite que a gente reescreva, que a gente modifique ele. Então, por isso a ideia dos post-its, né? O post-it tu desgruda, bota fora, escreve outro, cola de novo.
Então, a ideia é que o Canvas, ele sirva de guia para as nossas decisões futuras. E como que ele vai servir de guia? Sendo uma coisa constantemente atualizada. Então, a ideia não é fazer, botar na gaveta e falar, meu negócio tem um Canvas, tá pronto ali, tá tranquilo, tá na gaveta ali, guardadinho. Não adianta nada. Não é para isso que ele serve. Ele serve para estar em cima da mesa, para a gente estar constantemente olhando ele. É um plano. E plano sempre é feito para ser modificado, de acordo com o aprendizado que a gente vai adquirindo. Né? O Canvas é uma grande hipótese. Então, quem é da área da pesquisa aí, hipótese, a gente testa. Né? Então, a gente vai estar sempre testando. O Canvas é a ideia que a gente tem de como vai funcionar o negócio. É uma ideia. E não passa de uma ideia. É fazer o negócio, né? Fazer rodar essa ideia, vender esse produto, esse serviço, é validar. Então, a gente tem que estar sempre validando todos os blocos ali. É uma constante validação, um constante teste, né? Então, esse é o Canvas. Aqui, a título de curiosidade, eu não sei nem se dá para enxergar bem, mas eu trago 2 modelos de negócio, né? 2 Canvas. O da SpaceX e o da Tesla. Então, quem tiver curiosidade, depois eu coloco no material. Uma coisa importante que eu esqueci de comentar. Qual que é a diferença de modelo de negócio para plano de negócio? Né? Existe essa confusão. Muita gente acha que é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. Modelo de negócio é isso. Né? É aquela fotografia dos principais áreas de uma ideia, né? De uma ideia que é uma empresa. O plano de negócio é aquela coisa extensa, é onde a gente vai pesquisar muito quem são os nossos clientes, quem são os nossos fornecedores, toda a estrutura de custos, se a gente vai ter uma empresa física, qual que vai ser o layout, então uma coisa muito mais esmiuçada. Quando fazemos um e quando fazemos outro? O Canvas é geralmente para uma ideia, né? Para uma concepção inicial. O plano de negócio é quando essa ideia já foi totalmente validada. A gente vai escrever, a gente vai sentar e trabalhar aprofundadamente nas áreas daquela empresa. Um complementa o outro, mas eles não se substituem. Tá? Eles são para fases diferentes de um negócio. Aqui deixo vocês com uma frase motivacional, então a gente não pode resolver problemas usando o mesmo tipo de pensamento que a gente usou quando criamos esse problema. Então, essa traduz bastante a ideia do design thinking, né, de pensar de forma disruptiva, de forma inovadora, sair da caixinha, chutar a caixinha para longe e tentar sempre focar, então, centrar no usuário e utilizar, lembrando aquelas 3 premissas, né, da empatia, a colaboração e a experimentação. Aqui as referências eu trago os livros, né, pessoal, os livros principais dos 2 assuntos que eu trabalhei com vocês. Então, o Tim Brown, falando sobre Design Thinking. Aqui é um livro em português, falando sobre Design Thinking. E o modelo de negócio do Osterwalder, né, quando ele fala do Canvas. Agradeço vocês, então agradeço, Eduardo, pela oportunidade de estar trocando um pouquinho de conhecimento. Dúvidas, eu estou sempre à disposição. Quem ficar com vergonha de falar aqui, não tem problema nenhum. Deixo o meu Instagram, meu e-mail, quem quiser entrar em contato. E os materiais, então, tanto o PowerPoint, né, esse PDF com a conversa com vocês, muitos vídeos no YouTube, algumas ferramentas legais para fazer Canvas e para fazer o Design Thinking, eu deixo nessa pastinha aí que vocês conseguem acessar pelo QR Code. É isso. Agradeço mais uma vez. Perfeito. Muito obrigado, Rafaela, pela sua apresentação muito rica, né? Muito importante a gente aprender sobre esses conceitos, porque é muito comum a gente ver, eu digo eu como professor, é muito comum ver alunos lidando com a dificuldade de saber quão boa é a sua ideia, né? Será que ela vira uma empresa? Como que eu faço isso, né? Então, acho que essa palestra vem em encontro para dar uma luz aí para quem está com essas dúvidas, né? Esclarecer os primeiros passos, como organizar essa ideia, né? Bastante interessante.
Então, eu peço para quem tiver perguntas para a Rafaela, pode ou colocar a pergunta no chat, se for pequena, ou pode escrever só a pergunta ali, que aí eu chamo e daí a pessoa ativa o seu áudio, tá? Aproveito para falar, para agradecer a presença de todo mundo aqui, né? Temos aqui alunos do curso, principalmente da Engenharia Aeroespacial, da UFSM, temos alunos do ITA também, do curso de Engenharia Aeroespacial, e temos alguns colegas do INPE, né, como é o caso do Gabriel Coronel, que inclusive fez uma pergunta ali. Bom dia, professora Rafaela. Existe algum número mínimo de usuários necessário para validar esse MVP conceitual? Ou como definir esse número mínimo para considerar que o MVP foi validado? Boa pergunta, Gabriel. Existe um número mínimo específico para cada empreendedor. Então, se eu te disser sim, 50 ou sim, 200, eu vou estar errada, né? Eu vou estar te falando uma coisa errada, uma coisa equivocada. Isso é dependendo de cada empreendedor. Mas é importante a gente estabelecer esses milestones, né? Então, no momento em que a gente está criando esse MVP para tentar validar esse produto, é importante que nós, nossa equipe, enfim, se está fazendo sozinho, se está fazendo em equipe, a gente coloque. Ó, pessoal, a gente precisa de uma única pessoa que queira saber o preço da nossa solução. Ou, a gente precisa de X interações no nosso site, né? Então, esses milestones, eles são colocados antes, né? E é importante que a gente permaneça e estabeleça eles antes e consiga atender eles na forma que ocorrer, né? Fiz lá o MVP, testei, coloquei que o nosso milestone lá vai ser uma pessoa procurando para saber quanto custa. Ninguém procurou. Vou seguir com a ideia, acho que tá boa. Não, isso é muito perigoso, né? Então, é importante que a gente consiga manter esse critério colocado, né? Ele foi importante no momento da criação e ele é importante para a validação. Então, esse critério, ele é específico do empreendedor, da sua equipe, mas ele é importante é muito importante que ele seja atendido, né? Então, mas é muito boa essa tua pergunta, Gabriel. Obrigado pela pergunta. Tá, eu tenho uma outra pergunta aqui, Rafaela. Dada a circunstância ainda agora, né, da pandemia, em que a gente muitas vezes não pode estar no mesmo local, né, teria alguma sugestão de algum software para a gente fazer, para quem está interessado em iniciar esse Canvas, por exemplo, né, com que software que eu poderia fazer, né, se existe algum para fazer de forma colaborativa, né, que todo mundo pode contribuir, fazer simultaneamente esse Canvas. O que tu sugere? Sim, existe, né? Lembrando que o Canvas, ele é uma ferramenta visual, então ele é muito simples. Existe a forma colaborativa, uma forma que eu posso sugerir, que está no QR Code, é a plataforma Miro, né? A gente consegue convidar por meio de e-mail e fazer em conjunto o Canvas. Mas, de novo, lembrando que o Canvas são 9 blocos agrupados. A gente consegue fazer ele de qualquer forma. No Word a gente consegue fazer ele, né? Colocar lá no Google Drive a gente consegue fazer de forma colaborativa. Então, vai da criatividade, da necessidade de cada um, né? Trago aqui 2 exemplos, mas fica aberto, né? São 9 blocos, é simples. Certo. Mais alguém, alguma pergunta? Por favor, se manifeste no chat. Eu vou fazer mais uma pergunta que eu havia separado aqui. Depois de ter um Canvas bem sólido, né? Digamos que eu tenho uma ideia, eu fiz um Canvas, eu consegui, de certa forma, validar ele, tá? Ele já tem uma certa maturidade. E aí eu pergunto, what's next? What's next? O que vem depois? Onde que eu encontro uma referência para mim seguir os próximos passos, né? Uma espécie de passo a passo como que tu mostrou hoje para a gente. O depois é correr para tentar criar
um protótipo físico e tentar fazer a primeira venda, né? Essa é a ideia. Essa validação desse cliente. Temos uma pessoa interessada, né? Uma pessoa que perguntou o preço, quer comprar. Beleza, então agora a gente vai mobilizar toda a estrutura e esforço que nós temos para tentar atender a essa demanda, né? Isso, aqui entra as características de negociação, muito forte, né? De liderança, né? De gestão de equipes. Aqui sim começa o paga para ver, né? É o início da operação de uma empresa. Um passo a passo, eu acredito que tanto na literatura que eu trago ali nos slides, mas livros, ok, livros muito longos, mas os vídeos do YouTube, eles trazem bastante esse what's next, né? Depois de uma validação um pouco mais aprofundada do nosso modelo de negócio, quando a gente diz, ele está fechadinho, né? Ele está fazendo sentido. Ok, então vamos botar isso para rodar, vamos botar isso na rua. Aqui também entra também a etapa de quem quiser colocar seu negócio numa incubadora, né? Aqui entra a ideia de fazer um plano de negócios, lembrando que o plano de negócios é mais extenso, né? Ele não é tão dinâmico quanto o modelo. Então, captar recursos, né? Captar investidores. É aqui que entra essa ideia, quando o negócio já está fechadinho. Beleza. Aproveito para quem estiver aí morrendo de curiosidade, eu coloquei um link para quem está nos acompanhando online, eu coloquei um link aí no chat que mostra, é um artigo que mostra o canvas tanto da SpaceX, que a Rafaela mostrou, como também da Virgin Galactic, né? Para quem acompanhou aí nos 2 dias atrás, 11 de julho, né, teve o bilionário Richard Branson, que fez o voo ao espaço com o VSS Unity, né? Então, pode acompanhar aí esse canvas da empresa, comparar, inclusive, com o da SpaceX, tem esse artigo aí, que é bem interessante. A gente tem outra pergunta aí do Gabriel Coronel. Aquela abordagem tradicional de definir missão, visão, propósito, produto, persona, pontos de contato, etc. Hoje em dia ainda é válida? Ou é melhor começar pelo Canvas para minimizar o trabalho inicial antes da validação do MVP? Boa pergunta de novo, Gabriel. Essa ideia de missão, visão, valores, né, produto, persona, ela é válida, sim, ela é importante, sim, né, lembrando, missão é o que a empresa é, visão é onde ela quer chegar, né, propósito, produto, persona, isso tudo é muito, muito importante para um negócio, mas é exatamente o que tu falou, ele é o next step, né, o primeiro passo é a gente primeiro entender o nosso cliente, entender o que a gente vai oferecer, né, entender as nossas soluções, como que vai funcionar de forma não muito específica esse nosso negócio. Então, o Canvas é uma primeira etapa, sim. Isso que tu coloca é importante. Ele é importante e ele pode ser colocado e deve ser colocado lá no plano de negócios, né, no plano, não no modelo. O plano é o extenso, né? É uma coisa que a gente se debruça para fazer e ele não é tão dinâmico, né? Então, são coisas em etapas diferentes. Primeiro, o Canvas, minimizando os riscos, né? De testar uma coisa, de colocar no mercado uma coisa que as pessoas não querem, né? Ou que pode não ter nenhuma venda. Então, a gente vai minimizar esse risco validando o que a gente coloca ali no Canvas, né? As nossas ideias. E aí, sim, depois de validado, né? Se validado, se não validado, a gente pivota. O que é pivotar? É voltar lá para o início e mudar de ideia. Então, a gente vai validar isso. Caso validado, segue o rumo de uma organização, de uma empresa, fazendo plano de negócio, enfim, estabelecendo missão, visão, valores. É isso. Valeu, Gabriel. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Agora é a hora. Bom, se ninguém mais tem nenhuma pergunta, eu tenho aqui a agradecer imensamente pela Rafaela, por ter dedicado o seu tempo, né, por ter preparado essa apresentação para a gente. Lembrando, quem quiser aí, com esse QR Code, tem
vão ter alguns materiais, incluindo a apresentação. É isso, né, Rafael? Apresentação, aí vai ter os links da referência, o software, que é o Miro, né? Eu acho que é miro.com, né? Deve Isso. ser. M-I-R-O. Vou escrever até aqui, ó. Miro.com, para quem quiser ir no chat. Tá? Isso. Ele serve para muita coisa, né? Não é só para fazer Canvas. Então fica a dica aí para quem estiver fazendo trabalho também, pode utilizar o Miro para várias outras coisas. Isso, tem o Miro, tem a plataforma do Sebrae ali também, e eu também acho que eu botei outra plataforma, essas plataformas visuais, né, que a gente consegue criar várias coisas, não lembro o nome agora, mas está ali no QR Code. Perfeito. Então, muito obrigado, Rafaela, obrigado pela presença de todos, tenham uma ótima semana, e para quem eventualmente quiser rever essa apresentação, depois vai estar disponível no YouTube, certo? Então, até mais e fiquem com Deus. Boa manhã para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.